Antes de mais, convido-os a abrir as vossas Bíblias no livro de Êxodo, nos capítulos 16 e 17. Não vamos ler todo o texto neste momento, mas peço que possam ter as vossas Bíblias abertas para quando citarmos algum dos versículos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, is the Lord among us or not? o Senhor está conosco ou não? That is the question that is asked in Exodus 17, verse 7. Essa é a pergunta que é perguntada em Êxodo. There are times in life where you can ask, where is God in all of this? Nós podemos ter momentos na vida em que perguntamos onde é que está Deus no meio disto tudo. Where you go through challenging times, Vamos passar por momentos de dificuldade, maybe as church, as family, in your marriage. enquanto igreja, enquanto família, nos nossos casamentos, Like when I read in the sermon preparation of one, enquanto eu preparava esta pregação. trouble suffocates me, worry entangles me. By night I cannot sleep. Muitas vezes eu sinto esta minha preocupação a tomar conta de mim, os momentos em que durante a noite eu não consigo dormir por causa das minhas preocupações e ansiedades. When the burden of suffering is so painful, Quando o peso do sofrimento é tão grande, when the question arises in the heart, where is God in all of this? quando aquela pergunta surge no nosso coração, onde é que está Deus no meio disto tudo? Does he not hear my prayers? Será que Ele não ouve as minhas orações? Is he present? Será que Ele está presente? Or is he somewhat distant? Ou será que Ele está distante? And you wonder, you have questions and you have doubts. E começas a ter perguntas, questões, dúvidas. Is the Lord among us or not? Será que o Senhor está conosco ou não? A question that can be summarized with the words of John Newton. A pergunta que pode ser sumarizada ou colocada nas palavras de John Newton: Lord, why this? Senhor, porquê estas coisas? So I cried. Então chorei eu. This is the way, the Lord replied. Este é o caminho, disse o Senhor. These trials that I employ, Estas provações que eu uso from self and pride to set you free, contra o teu eu, contra o orgulho, para te libertar, so that you may find everything in me. para que possas descobrir ou encontrar ou saber And so que eu with, sou tudo para ti. and so with the help of the Lord, I want to meditate with you about doubting God's way. E por isso, com a ajuda do Senhor, eu gostaria que pudéssemos meditar hoje acerca de questionar ou duvidar dos caminhos do Senhor. As we find it in Exodus 16 and 17. Assim como nós encontramos o próprio povo de Israel a duvidar em Êxodo 16 e 17. Three brief main points this morning. 3 breves pontos para esta manhã. In these chapters, it shows God's provision. Estes capítulos mostram-nos a provisão de Deus, God's purpose, o propósito de Deus and God's presence. e a presença de Deus. So in the first place, this God's provision. Vejamos primeiro então a provisão. Well, God's provision in general towards his people is very clear as we come to this chapter 16 and 17. A provisão de Deus do ponto de vista geral é muito clara quando chegamos a estes capítulos no livro de Êxodo. God's people could testify that God had intervened in their life. Aquele povo podia testificar de forma clara que Deus tinha provido para eles uma e outra vez ao longo das suas vidas. He had provided a deliverer, Moses. Ele tinha-os livrado através da mão de Moisés. God had shown mercy to them. Deus tinha-lhes mostrado misericórdia. And when he passed by, seeing the blood on the doorpost, Eles tinham bem visto o sangue nas portas que tinham colocado. God had shown loving kindness, tenderness. Deus tinha mostrado este amor, este carinho por eles, So we read in Psalm 136, tal como lemos no Salmo 136. him who divided the Red Sea Aquele que dividiu o Mar Vermelho for, and that is the reason, para, e essa é a razão, his loving kindness is everlasting. porque o seu amor é eterno.
a God sua has, benignidade, a sua bondade. God had set them apart in this world, Deus tinha separado aquele povo deste mundo, as we read from 1 Corinthians 10. tal como já lemos hoje no texto de 1 Coríntios 10. Were baptized into Moses, into the cloud and in the sea. Eles tinham sido batizados, por assim dizer, na nuvem e no Mar Vermelho. In one word, friends, the Lord's intervention in their life is salvation. A forma como Deus age e agiu nas suas vidas foi pura salvação. And so we read in Exodus 14, thus the Lord saved Israel. E é exatamente isso que nós lemos antes dos capítulos 16 e 17, no capítulo 14, e assim Deus salvou Israel. He delivered them, he set them free. Ele salvou-os, ele libertou-os. In fact, Moses sings of it in Exodus 15. In fact, Moses sings of it in Exodus 15. De facto, é exatamente isso que Moisés canta quando nós lemos aquele que é conhecido como o Cântico de Moisés em Êxodo 15. He sings, "The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. He is my God." O Senhor é a minha força e é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Maybe you have sung that in the past. Talvez tu já tenhas dito isso no passado. He is my God. Ele é o meu Deus. But that was the past. Mas isso foi o passado. Now maybe there are times of doubts and questions. Agora podem ser, por exemplo, tempos de questionamento, de dúvida. And so the chapter 16 and 17 places it at the beginning of the wilderness journey. E, portanto, quando chegamos ao capítulo 16 de Êxodo, estamos então agora naquilo que nós conhecemos como o período do deserto. Where God speaks specifically of God's provision in a particular way. Que nos mostra em particular a provisão de Deus para com aquele povo. In chapter 16 about manna and chapter 17 about water. No capítulo 16 fala-nos acerca de como Deus providenciou através do maná e no capítulo 17 através de água. But how does chapter 16 begin? Mas como é que o capítulo 16 começa? All the congregation of the children of Israel came into the wilderness of Sin and they murmured, they moaned. Vejam logo no versículo 1. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E diz o quê no versículo 2? Que os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. And even also in Exodus 17 we read E lemos exatamente o mesmo em Êxodo 17. that the congregation journeyed to the wilderness of Sin Que eles, mais uma vez, foram para o deserto de Sim. and they complained. E que no versículo 2 lemos, então contendeu o povo com Moisés. Eles queixaram-se. Give us water that we may drink. Dá-nos água para que possamos beber. And you may wonder why the wilderness. E claro, eles estavam no meio do deserto. It is a relative short distance from Canaan from Goshen to Canaan. Mas notem que é muito interessante ver que a distância entre o local de onde eles saíram do Egito até à Terra Prometida era apenas uma distância de mais ou menos de 11 dias. Only 11 days of walk. Cerca de 11 dias de caminho. But now they are from the Red Sea to the wilderness of Sur to the wilderness of Sin on their way to Mount Sinai. Mas agora vemos que em vez de irem direitos à Terra Prometida, eles estão a ir a Sur, ao deserto de Sim, em direção ao Monte Sinai. And it is a wilderness journey not of 11 days but of 40 years. E é uma peregrinação, como nós sabemos, não é apenas uma peregrinação de 11 dias, mas que se tornou em 40 anos. They had been delivered, set free in freedom provided by the Lord. Eles tinham sido libertados, eles tinham sido salvos, Deus tinha provido para eles. It is a freedom in principle, Mas é uma liberdade em princípio, but now in practice. mas não ainda em prática. Friends, to see that the wilderness is God's training ground. Queridos irmãos, o deserto é como que o ginásio ou o campo de treino de Deus nas nossas vidas. In which he shows who he is, E é neste deserto que ele mostra quem ele é, but also shows who you and I are. mas também nos mostra quem tu e eu somos. Despite God's abundant provision, Apesar desta provisão abundante que Deus sempre tinha mostrado, of a lamb, blood on the doorpost, bringing them out of Egypt, leading day and night.
de um cordeiro que foi sacrificado para que eles pudessem ser salvos, da sua libertação do Egito, de serem conduzidos pelo próprio Deus de dia e de noite. But congregation, the wilderness exposes what is inside of us. Mas, queridos irmãos, o deserto expõe aquilo que vai no nosso coração. It exposes our questions, Põe as nossas questões, our murmuring sometimes, os nossos queixumes muitas vezes, our grumbling, as nossas murmurações, what really goes on in our hearts. aquilo que vai realmente dentro do nosso coração. And so we read in Exodus 16 verse 2, and the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. Portanto, mais uma vez, versículo 2 do capítulo 16, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão. In fact, in the first 12 verses of this chapter, we read 8 times murmur or murmuring. Na verdade, em apenas 12 versículos, nos primeiros 12 versículos do capítulo 16, nós lemos 8 vezes esta palavra murmuração, ou murmurações, ou murmuraram. And many more times to the wilderness journey. E muitas mais vezes durante a sua peregrinação no deserto. Murmuring, that is an expression of dissatisfaction. E notem que murmuração é, obviamente, uma expressão de insatisfação, It exposes what is inside in our hearts. que mostra o que vai, de facto, dentro do nosso coração. And they complain. E eles queixaram-se. They complain. In Egypt, we had it better. E eles queixaram-se a cada passo. And verse 3, when we sat by the flesh pots and that we did eat bread to the full. Eles chegam a dizer, vejam o versículo 3, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne. That is how they remember their past. É assim que eles agora no deserto lembram-se acerca do seu passado. Not the slavery, Não a escravidão, not their cries to the Lord, não a forma como eles clamaram ao Senhor para que os livrasse, but flesh pots and bread in full. mas agora o que eles se lembram era do quão comiam e quão comiam bem. Friends, they had left Egypt, Queridos irmãos, eles deixaram o Egito, but Egypt was still in their hearts. mas o Egito ainda estava dentro dos seus corações. They were taken out of slavery, Eles foram libertados da escravidão, but they were still had the slavery to the material things that was still in their hearts. mas eles ainda eram escravos das coisas deste mundo. Do you know what the wilderness journey of life teaches us, friends? Sabem, queridos amigos, o que é que a peregrinação do deserto nos ensina? We quickly forget who the Lord is and what he has done. Nós rapidamente esquecemos quem Deus é e do que Deus já fez. And if there is an adversity in our life, E esta é uma coisa importante nas nossas vidas. is now really the first thing that we remember. E muitas vezes nós nos esquecemos. Do we really remember God's grace, God's mercy, God's salvation in our life? Será que trazemos sempre à memória aquilo que Deus já fez? A sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação? Or is it not often that all those things are against us? Ou será que muitas vezes nós consideramos que essas coisas todas estão contra nós? We become suddenly astonishingly self-centered. Ficamos impressionavelmente, completamente centrados em nós próprios. Do we not quickly forget what the Lord has done in our life? É ou não verdade que muitas vezes rapidamente nos esquecemos do que é que Deus já fez nas nossas vidas? Yes, dark providences can do this. E é verdade que momentos negros na nossa vida podem ter exatamente este efeito. It makes us to distort everything that takes place in our life. Os momentos difíceis tendem a distorcer a realidade, a forma como nós vemos as coisas. And instead of turning to the Lord Mas muitas vezes, em vez de nos virarmos para o Senhor and looking to all the fingerprints, His fingerprints in our life, e olharmos para o nosso passado e vermos todas as marcas da sua providência sobre a nossa vida, we often forget and we begin to complain. nós muitas vezes esquecemos e queixamos-nos. We forget God's provision all the way long. Esquecemos muito rapidamente daquilo que foi a provisão de Deus nas nossas And vidas. Psalm 78 recounts it. É exatamente o que nos diz, por exemplo, o Salmo 78. And they forgot His works and His wonders, what He had shown, marvelous things He did, but we forget. E eles esqueceram as suas obras e as suas maravilhas que Ele lhes tinha mostrado. Coisas maravilhosas que Ele fez. Mas nós esquecemos.
do we not see God's great patience in our life? Não conseguimos ver nós, irmãos, Because a paciência de Deus nas nossas vidas. those murmurings, those grumblings are not only to Moses, but to God himself. Porque notem, irmãos, neste texto é claro que aquelas murmurações, em última instância, não eram contra Moisés, eram contra Deus. Verse 8 of chapter 16, your murmurings are not against us, but against the Lord. Vejam o final do versículo 8, no capítulo 16. Diz-lhes Moisés, as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. And yet, what is the Lord's response? E ainda assim, no meio de todas estas coisas, como é que Deus responde a este povo? He hears and responds to the need of the murmuring and grumbling people, and he responds in grace. Apesar do seu queixume e da sua murmuração, o Senhor responde com graça e com misericórdia. He said, I have heard the murmurings of the children of Israel. Vejam o versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, But see, I will rain bread from heaven for you. mas vejam que também diz, entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. It is God's provision in times and places you don't expect. É exatamente a providência de Deus em momentos e em tempos que nós menos esperamos. And certainly we don't deserve. E obviamente não porque nós merecemos, tal como o povo de Israel não merecia. While in Egypt, with the fertile Nile River, Porque no Egito, claro, com o fértil rio Nilo, but in the end it could not provide for food and drink. mas notem que apesar daquelas supostas riquezas, aquela terra não lhes podia trazer satisfação. But, Não lhes podia trazer verdadeira água que refrescasse. but now in the desert, Mas agora no deserto, where you don't expect bread, onde não esperas pão, the Lord provides, o Senhor provê, deserved. de forma não merecida. Despite your doubts and questions, Apesar das tuas dúvidas, das tuas questões, despite disagreeing with his ways, apesar de questionares os seus propósitos e os seus caminhos, despite our forgetfulness of his faithfulness, apesar de nos esquecermos até da sua fidelidade. and he provides daily. E Ele continua a providenciar dia a dia. And therefore, friends, do the responses of the Lord in your life, meeting your needs, transform you? E por isso, queridos irmãos, é bom perguntar-nos, será que a forma como Deus providencia e é fiel na nossa vida tem nos transformado? Do you see his daily provision in your life? Conseguimos reconhecer a forma como Ele se tem mostrado presente e a providenciar dia após dia? Was there one day in your life that there was no food on the table? Será que houve algum dia nas vossas vidas em que não houve comida na mesa? Does it reflect in our life? O seu reflexo nas nossas vidas. Because we see in our passage three things. Porque vemos na nossa passagem três coisas. God's people experience his provision. O povo de Deus experimentou a provisão de Deus, It teaches to depend on him, que os ensinou a depender dele, but also it is a communal in practice. mas também ao mesmo tempo vemos que essa prática é algo comunitária, não era apenas individual. We read in verse 4, I will rain bread from heaven. Vemos no versículo 4, eis que vos farei chover pão dos céus. But in order to still their hunger, the people had to go out and participate together the food that was provided. Mas notem que ao mesmo tempo, para o povo usufruir disto, o povo tinha que ir para fora e colher aquilo que Deus dava. So in order to experience the sweetness and the strength of God's provision, E portanto, para nós podermos experimentar aquilo que é a doçura da providência de Deus, you need to come to the place where the Lord provides. é possível, é necessário vir ao lugar onde Deus providencia. And therefore we come to church every Sunday, E é por isso que nos juntamos com a igreja todos os domingos, where the Lord provides onde o Senhor provê abundantly de forma abundante, through his word. através da sua palavra. And to experience that, you need to come out and to come to him for his provision. E para experimentar isso mesmo, a sua doçura, a sua bondade, nós precisamos de vir, não podemos ficar em casa. Second, it shows dependence on him. Em segundo lugar, mostra esta nossa necessidade de dependermos dele. In fact, all those 40 years, Todos aqueles 40 anos, every morning there was provision of manna.
Todas as manhãs, Deus enviava o maná. And so arising every morning in our life, E por isso, todas as manhãs também na nossa vida. do you see that the Lord provides every day? Consegues reconhecer que Deus continua a providenciar todos os dias? Despite who I am before him, Apesar daquilo que tu és perante Ele? day in, day out. Dia a dia. And that could have Jesus in mind when he taught his children to pray, give us this day our daily bread. É exatamente assim que o Senhor Jesus nos ensina a orar, quando nos ensinou a dizer: dá-nos o pão nosso de cada dia. A teaching to depend on him and him alone. É exatamente a ensinar-nos a dependermos de Deus e dependermos só dele. With the promise that the Lord has given us in Isaiah 33, Temos, por exemplo, a promessa que Deus nos deu em Isaías 23: your bread shall be given to you and your water shall be sure. pão te será dado e a água te será fornecida. But also communal in practice. Mas também notem que é comunitária na sua experiência, na sua prática. Because in the verses 16 to 18 we read that the children of Israel have to go out. Porque vemos que nos versículos 16 a 18 do capítulo 16, eles tinham que ir fora, And everybody has to measure for what he needed. mas todos devem medir a medida apropriada ao que cada um necessita. So what is the point here? Qual é então o ponto aqui? God's provision was to be shared in the community. Deus provê para todos, não apenas para alguns. It's quite contrary to our individualistic Western culture. É contraintuitivo, especialmente na nossa cultura individualista, em que nos preocupamos apenas connosco. But this is how God's people ought to be. Mas é assim que o povo de Deus deve ser e se deve comportar. This is how a church should stand out in this world. É uma das formas como a igreja se deve destacar neste mundo. A community that depends on the Lord, Uma comunidade que depende de Deus, but also a community that generously shares around us. mas que também é uma comunidade generosa, em que uns compartilham com outros. Does that reflect the congregation Será que isso reflete esta nossa igreja, here in Lisbon? aqui em Lisboa? This sharing of the Lord, what the Lord has done in your life. Este partilhar daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Friends, are there still those times that we can share with those around us what the Lord has done in your life? É possível nós continuarmos permanentemente a partilhar uns com os outros daquilo que Deus tem feito na nossa vida. The psalmist says it, come and hear all that fear the Lord, and I will declare what he has done for my soul. É exatamente o que o salmista diz: venham todos aqueles que são do Senhor, venham ouvir o que Ele fez por mim. Do we share it in the midst of the congregation? Será que o partilhamos com os nossos irmãos e irmãs acerca daquilo que Deus faz? Older ones, do you speak to the children of the congregation? Pais, será que falam aos vossos filhos continuamente daquilo que Deus tem feito por vocês? Parents, do you share what the Lord has done for you with your children if you have received them? E em casa, fazer exatamente o mesmo. But moreover, friends, this bread of heaven points us to the Lord Jesus Christ. Mas notem que, ainda mais, é que este pão da vida nos aponta para o Senhor Jesus. That is how Moses recounted the whole event in Deuteronomy 8. É exatamente isso que nós ouvimos em Deuteronômio 8. He said, he has fed you with manna, which you, Ele alimentou-vos com o maná, which you do not know, neither your fathers did know, que vocês não conheciam, nem os vossos pais conheciam, that he made known to you that you should not live by bread alone, para que vocês pudessem saber but, que o homem não vive só de pão, but by every word that proceeds out of the mouth of the Lord. mas por toda a palavra que procede da boca do Senhor. As Christ reminds us in John 6, É exatamente isto que Jesus nos lembra em João 6. I am the bread of life. Eu sou o pão da vida. He that comes to me shall never hunger. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Not the outward provisions, Não tem a ver apenas com a provisão externa, material, but Christ himself. mas tem a ver com o próprio Jesus. It is he that reminds us. É Ele que nos lembra. Moses gave you not that bread from heaven, but my Father. Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai.
The bread of God is he that comes down from heaven and gives life to the world. É o pão que vem do céu, que é dado e que dá salvação a todo o mundo. So God's people said, Lord, evermore give us this bread. Ó Senhor, é por isso que lhe responderam, ó Senhor, dá-nos para sempre deste pão. And therefore does the Lord's provision in your life. Será que a provisão de Deus na tua vida, Despite maybe challenging times in your life, independente de desafios que possas estar a passar na tua vida, despite the questions and doubts that you can have in your das life, questões, das dúvidas que podem vir à tua mente, but does it drive you out to Christ, the bread of life, mas será que esses mesmos sofrimentos seeing te God's, guiam ao Senhor Jesus, que é o verdadeiro pão da vida? seeing God's provision in your life, Vendo aquilo que é a provisão de Deus na tua vida, seeing God's provision of Christ in your life, vendo a provisão de Deus na pessoa de Jesus na tua vida, so that you can leave this place every Sunday para que possas deixar este lugar e este espaço e esta reunião todos os domingos, and that you can say and pray, Lord, evermore give us this bread. e que possas ter sempre este desejo, ó Senhor, dá-nos mais deste pão. And when the question is raised, is the Lord among us or not? E por isso a questão vem de novo. That you Será can, que o Senhor está connosco ou não? that you can testify after the service. Para que tu mesmo possas testificar, dar testemunho depois deste culto. That you can say, yes, I have tasted and seen that the Lord is good. Para que tu possas próprio dizer, sim, eu tenho recebido e tenho visto, tenho provado que o Senhor é bom. Friends, our need of Him, the bread of life, A nossa necessidade dele, o verdadeiro pão da vida. Christ Himself, O próprio Jesus, o próprio Cristo. who also is the water of life, Também ele próprio diz ser a água da vida, which we see in Exodus 17, que é o que vemos depois então em Êxodo 17. of God's particular provision in the wilderness. Da forma como Deus providenciou mais uma vez naquele deserto. Because in chapter 17 we read there is no water for the people to drink. Porque no capítulo 17 nós vemos agora que não existia água para o povo beber. And again they complain. E mais uma vez o que é que eles fizeram? Queixaram-se, murmuraram. In verse 2 of chapter 17, wherefore the people did side with Moses, said, give us water that we may drink. And Moses said, why do you chide with me? Where do you tempt the Lord? Vejam o versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disseram, dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. And then we read even in verse 4, Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do with this people? They're almost ready to stone me. E vejam o versículo 4 agora, quando lemos que e clamou Moisés ao Senhor, dizendo que farei a este povo, daqui a pouco me apedrejarão. So what is happening here? Então o que é que está a acontecer aqui? Again, they complain because they forget. Mais uma vez eles queixam-se porque se esqueceram. And because in Exodus 15, the Lord has made bitter water sweet. Nós já tínhamos visto até em Êxodo 15 que já no passado tinha faltado água e Deus tinha tornado águas amargas, num local chamado Mara, por causa desse nome, em água doce. And he had brought them to Elim where there were 12 wells of water. E ele trouxe-os onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, versículo 27 do capítulo 15. But they had forgotten. Mas eles esqueceram-se. And yet the Lord hears and responds to the need of his people again. E mais uma vez Deus ouve e responde às orações do seu povo. But in which way? Mas desta forma, We read in Exodus 17 lemos em Êxodo 17 that the Lord commands, go on before the people, take with you the elders, and take your rod wherewith you smote the river in your hand. e portanto diz para eles irem a um determinado local, vejam o versículo 5, então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Vai. So this quarrel that they have Este conflito, esta guerra que eles têm, is technically speaking a legal proceeding. na realidade é um procedimento legal, a forma como eles estão a fazer isto. The people did contend with Moses. Eles estão a queixar-se contra Moisés e estão a acusá-lo. And therefore we read that Moses said, they almost are ready to stone me. E por isso é que nós lemos que eles estão prontos para o apedrejar.
Esse é o castigo se ele for considerado culpado daquilo que está a ser acusado. a legal proceeding to execute him. E por isso é um procedimento legal para o executar. And this legal aspect is underscored by the elders. E é este procedimento legal que está a ser discutido no meio dos anciãos. And yet it is here that the Lord meets the deepest need of a quarreling people. E é exatamente aqui que o Senhor vai de encontro à maior necessidade que o povo tem. And he meets them with great patience, long-suffering, and injustice. Com muita paciência, com longanimidade, também com justiça. Because we read in Exodus 17, take your rod, says the Lord to Moses. O Senhor diz, mais uma vez no versículo 5, toma a tua vara. This is a sign of justice. É um sinal de justiça, é o cetro, certo? Cetro de justiça. But then this unexpected word, Mas então esta palavra, este dizer extraordinário, the Lord says, behold, I will stand before you upon the rock of Horeb. é o próprio Deus que diz no versículo 6, eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, entre ti e a rocha. The Lord is saying, I take the place of Moses. Ele diz, eu tomo o lugar de Moisés. I will stand before you. I am your substitute Eu estarei diante de ti. Eu serei o teu substituto. on top of the rock. No topo daquela rocha. And you shall smite the rock, E tu ferirás aquela rocha. and water will come out of it, E a água sairá dela. so that the people may drink. Para que o povo possa beber. So you may smite the rock with this rod of justice, where I stand before you, E por isso podes ferir esta rocha com este teu cetro de justiça. and water will come out, E a água sairá dela. so that I meet the need of the people, Para que eu possa corresponder às necessidades do povo. so that they may drink and quench their thirst. Para que eles possam beber e satisfazer a sua sede. And what do we read in 1 Corinthians 10? E o que é que nós lemos em 1 Coríntios 10, que já lemos hoje? And they did all drink of the spiritual drink, and for they drank the spiritual rock that followed, and the rock was Christ. E é por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10, diz o quê? Que todos eles beberam de uma bebida espiritual e da mesma rocha, e que essa rocha era Cristo. The rock was Christ, standing in the breach, the mediator and the substitute. Foi ali que o próprio Cristo estava como mediador entre a murmuração e a justiça de Deus. And that happened on another mountaintop, E isso aconteceu depois numa outra montanha, on Golgotha, em Gólgota, where the full wrath of God's justice came on him. onde toda a ira de Deus caiu sobre Jesus em vez de nós. A wrath that you and I deserved. Uma ira que tu e eu merecíamos. In Isaiah 53, we read, for the transgression of my people he was stricken. É exatamente isso que nós lemos enquanto promessa, enquanto profecia em Isaías 53, quando lemos que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Yet it pleased the Lord to bruise him. Mas ao mesmo tempo diz que mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. So despite the complaining in the wilderness, Apesar dos queixumes naquele deserto, despite doubting God's way in their life, apesar das suas questões e das suas dúvidas, and then to read, undeserved, not expected, behold, I will stand before you. mas de forma não merecida e de forma inesperada, é o próprio Deus que diz: eu estarei diante de vocês, That we may see by grace, para que possamos ver a sua graça, with fresh eyes of faith, para refrescarmos, vermos de uma forma nova e mais uma vez a sua graça, that it is he, Christ himself, para vermos o próprio Cristo, who has borne our griefs, aquele que foi ferido e foi moído pelas nossas iniquidades, carried our sorrows, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. also those griefs and sorrows that you have brought into church this morning. Também aquelas dores e sofrimentos que tu trouxeste hoje mesmo para a igreja esta manhã. Maybe in the wilderness of your life. Talvez no deserto da tua vida, That it is Christ who was wounded for our transgressions, para que tu te lembres que foi o próprio Senhor Jesus que
foi moído pelas nossas and that transgressões, he was bruised for our iniquities, que ele foi ferido pelas nossas iniquidades, even for our complaining in lives. até pelos nossos queixumes da vida, That in the wilderness wanderings in which we live, para que no meio dos desertos em que nós vivemos, because by nature we have gone astray, porque por natureza nós temos simplesmente desviados, como diz Isaías 53:6, andávamos desgarrados como ovelhas. we turn to our own way. Nós mudamos e seguimos os nossos próprios caminhos. But the Lord Mas o Senhor laid on him the iniquity of us all. fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Do you see the great provision that the Lord offered? Entendem aqui a maior e grande provisão do Senhor sobre as nossas Does vidas. this provision not transform us? Será que esta provisão não vai transformar as nossas vidas? Transform us towards Christ. Transformar-nos em direção a Cristo. And therefore, what is now the purpose of God's provision? E agora, finalmente, aquele que é o propósito da provisão de Deus. Because we read later on in Scripture Lemos mais tarde nas Escrituras that Moses says, "You shall remember the way that the Lord your God has led you those 40 years." vocês devem lembrar-se da forma como Deus nos guiou durante estes 40 anos. And why? E porquê? To humble you, to prove you, to test you what is in your heart. Para vos humilhar, para vos testar, para saber o que estava nos vossos corações. That you would keep his commandments or not. Para ver se realmente obedecerias aos seus mandamentos ou não. So the first purpose in the wilderness of life, Por isso, o primeiro propósito nos desertos da nossa vida seeing God's leading of his people, é perceber como Deus, guiando o seu povo, the first purpose is, does it humble you? será que nos desertos da tua vida tu também és humilhado? Does it test you in your heart that you keep his commandments or not? Será que o teste na tua vida resulta em verificar que tu realmente és obediente aos seus mandamentos? The end of chapter 16 in Exodus, the Lord says, "I will rain bread from heaven, that I may test you whether you walk in my law or not." É exatamente isso que diz no capítulo 16, quando Deus diz exatamente para vos testar se obedeceis aos meus mandamentos ou não. And the second purpose is this, E o segundo propósito é este. Christ said he might make you known that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord. Para que possamos aprender que o homem não vive só de pão, mas que vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. And therefore, let us pause for a moment in the beginning of this new week. Vamos parar um pouco no início desta semana com estas palavras. God's purpose in your life. O propósito de Deus na tua vida. And friends, sometimes it is a puzzle, it is a mystery. Por vezes é um mistério, é um puzzle. In times of sorrow and grief, Em tempos de sofrimento, de dificuldade, when there are pain and hurt in your life, onde existe dor na nossa vida, times of doubts and questions, tempos de questões e dúvidas, that there are cares and concerns in your life, as preocupações, as ansiedades da nossa vida, testings and trials. testes e tentações, provações, But does it humble us? mas que são eles mesmo que nos humilham. Does it make us more Christ-like? Será que nos levam a sermos mais como Jesus? Where he was oppressed, where he was afflicted, yet he did not open his mouth. Diz-nos o texto, é isso que lemos na profecia de Isaías, quando ele foi oprimido, quando ele foi perseguido, não abriu a sua boca. Does God's purpose in your life Será que o propósito de Deus na tua vida, drive you out to Christ himself? será que te levam ao próprio Jesus? Not to rely on all the outward things of life. Não a depender de ti próprio ou de qualquer outra coisa na tua vida? Maybe your money or your bank account, Seja o teu trabalho, seja a tua conta bancária ou qualquer outra coisa. your status in life, your independence. O teu status, a tua independência, as tuas habilidades. But do those testings, those trials in life, Mas será que esses sofrimentos servem? does it give us more a resting in Christ and leaning on him that you cannot miss him anymore? Para que realmente possas depender do Senhor Jesus e não de ti próprio,
e para que não o percas mais. Do we seek, even in the current circumstances of life, Será que seguimos ou procuramos, nas atuais circunstâncias da nossa vida, that we seek His guidance and to be more dependent on Him? procuramos ser guiados por Ele e ser mais como Ele? And the second purpose is to show our great need of Christ and Him alone. E, portanto, este segundo propósito da nossa grande necessidade de Cristo e somente dele. This grace in our life, Este desejo na nossa vida e necessidade da nossa vida. that He is a mediator even for now, Sabendo que Ele é um mediador, mesmo agora. that He make intercession for transgressors, De que, mesmo agora, Ele está a orar por nós. that we have a high priest who is acquainted with every aspect of our life, sin accepted, Que lembrem-se que Ele é um verdadeiro sumo sacerdote que se pode compadecer das nossas fraquezas, embora nunca tendo pecado. and makes intercession even now. E de que, tal como as Escrituras dizem, que agora mesmo Ele intercede pelo seu povo. And therefore, do we not need God's presence in our life? Será que nós não precisamos da presença de Deus nas nossas vidas? Even when you have the question, is the Lord among us or not? Mesmo quando perguntamos, será que o Senhor está no meio de nós ou não? Where you question sometimes, where is God in all of this? Quando mais uma vez perguntamos onde é que está Deus no meio disto tudo. But when you see His provision, Mas quando vemos a sua provisão, when you see His providences in your life, quando vemos a sua providência nas nossas vidas, when you cannot miss Christ anymore in your life, quando nós queremos tudo que seja em Cristo nas nossas vidas, that you have learned by grace not to live by bread alone, mas que aprendeste ao longo desses sofrimentos but to live de by que nós não vivemos apenas pelo pão, the living Christ, mas que vivemos por Cristo, que é a nossa vida, who is the bread of life, que é o pão da vida, who invites even this morning, que nos convida ainda esta manhã. I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger. Whoever believes in me shall never thirst. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Do you hear? Whoever. Consegues ouvir que em qualquer circunstância, No one is excluded this morning. de que ninguém está excluído aqui esta manhã. You are all welcome and invited by Him. Todos são convidados por Ele. Even in times that God feels distant, Mesmo quando Deus parece distante, when it seems that He does not hear your prayers, quando parece que Ele não ouve as nossas orações. maybe quiet times that it feels empty, Mesmo em momentos, por exemplo, quando está silêncio e parece um vazio. times that you come to church and it seems empty, Tempos em que chegamos à igreja e parece tudo sem significado. it seems that He does not hear your prayers, Parece que não ouve as nossas orações. and then to experience God's presence. E ao mesmo tempo, depois, naquele momento, experimentarmos a sua presença. That He reminds us this morning, I am the bread of life. Que Ele ainda esta manhã nos lembra, eu sou o pão da vida. Come to me, Venham a mim and you shall not hunger. e não mais terão fome. Come to me, Venham a mim and you shall never thirst. e nunca mais terão sede. And therefore the Lord shows His presence in three ways in this chapter in our conclusion. E na nossa conclusão, Deus mostra a sua presença em três formas. Despite the complaining of the people of Israel. Apesar dos queixumes do povo de Israel. Then in Exodus 16 verse 6 we read, Lemos em Êxodo 16:6. at the evening you shall know that it is the Lord who has brought you out of the land of Egypt. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Seeing the Lord's provision in your life. Ver a provisão de Deus nas nossas vidas. Seeing His sustaining grace. Vemos a sua graça que nos sustém. Then you shall know Então saberemos that it was the Lord who brought you out of the land of Egypt. que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Friends, have you ever seen Amigos, será que alguma vez viram when God plagued the Egyptians, it was to make them know that He was the only God. Lembrem-se mesmo com os egípcios, quando ele trouxe todas aquelas pragas, o texto uma e outra vez diz
que o propósito era para que saibam que eu sou o Senhor. But when he provided for the Israelites, it Mas, was to make him known that he was their God. mas quando ele providenciou para o seu povo, o texto diz algo um pouco diferente. Diz, é para que saibam que eu sou o vosso Deus. So we read in verse 12, then you shall know that I am the Lord your God. É por isso que lemos no versículo 12, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. And friends, will that not give a perspective in life? Será que isso não nos dá uma nova perspectiva nas nossas vidas? To experience his presence, A experimentar a sua presença, despite the challenges in life, mesmo no meio das circunstâncias e dificuldades na nossa vida. the cares and concerns that you have, As preocupações que nós temos. the sorrows and the struggles you may have. As lutas que nós podemos sentir. But it is to make you know, Mas é para que possas saber by grace he is your God. que, pela sua graça, Ele é o teu Deus. And yes, maybe God provides differently than you expect. E pode ser que Deus providencie de maneira diferente àquela que tu esperas, But he always provides more of himself than we hoped or prayed for. mas uma coisa temos a certeza, é que Ele providencia mais de si mesmo And, que alguma vez nós poderíamos esperar. secondly, we read in the end of book of Exodus, E em segundo lugar, lemos no final do livro de Êxodo, then you shall know that I am the Lord your God who has brought you out of the land of Egypt, that I might dwell among them. e por isso é que nós lemos no final do livro de Êxodo que para que eles saibam que o Deus que os libertou da escravidão do Egito e os trouxe a esta terra com o propósito de viver no meio deles, estar no meio deles. That is God's desire, Este é o desejo que Deus tem, to live among his people. de viver no meio do seu povo. This amazing grace, Esta graça maravilhosa to live among a grumbling, complaining people. que mesmo no meio de um povo queixoso, But then they shall know mas então saberão that I may dwell among them. que eu vivo no meio deles. That is, when they experience my presence, my protection, my care, my love, my forgiveness, my pardons. É exatamente nesses momentos em que nós experimentamos o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua providência nas nossas vidas, So that they may truly feel and experience deeply in their hearts. para que eles possam verdadeiramente experimentar nos seus corações. I am the same God who brought them out of Egypt. Eu sou o mesmo Deus que os trouxe da terra do Egito. And for this purpose I dwell among them. E para este propósito eu vivo no meio deles. I am their God. Eu sou o seu Deus. Friends, that is the greatest mercy of Christ, to have his presence in our life. Esta é uma grande misericórdia, esta grande graça de Deus Not, conosco. Cristo está em nós. not only to be delivered from the bondage of sin, Não apenas sermos libertados da escravidão do pecado, but to experience in practice to be a free people under Mas- the protection of our Lord and King. experimentar verdadeiramente que nós estamos debaixo da sua proteção e que somos de facto o seu povo e Ele é o nosso Deus. And that is the future of each of God's children. E esse é o futuro de cada uma dos filhos de Deus. Even when you go through challenging times, Mesmo, mais uma vez, através de circunstâncias difíceis. when trouble suffocates you, Quando os problemas nos sufocam, when worry entangles you, quando as dificuldades quase nos sufocam, when by night you cannot sleep, quando à noite não conseguimos dormir, when by day you cannot rest, quando durante o dia não conseguimos descansar, when the burden of suffering is sometimes too painful, quando o peso do sofrimento é demasiado doloroso, when you ask the question, where is God in all of this? quando poderás perguntar onde está Deus no meio disto tudo. And yet to live with this perspective, Mas ainda assim, mesmo no meio destas circunstâncias, viver com esta perspectiva. on the way to that heavenly Canaan, No caminho para o céu. what we read, and they will stand before the throne of God. E que naquele momento, quando Jesus voltar, nós estaremos perante o trono de Deus. And serve him day and night. E iremos servi-lo de dia e de noite. And he that sits on the throne
E aquele que se senta no trono shall dwell among them. viverá no meio do seu povo. That is God's desire, Esse é o desejo do nosso Deus. to be in the midst of his people, Viver no meio de nós. to live with this perspective. Viver com esta perspectiva. There shall be no hunger anymore, Não haverá mais fome, no thirst anymore. não haverá mais sede, The sun shall not light on them, nor the heat. o sol não mais se porá e haverá sempre calor, For the Lamb which is in the midst of the throne porque o Cordeiro que está no meio do trono shall feed them haverá de alimentá-los and shall lead them in the fountains of water. e irá guiá-los até fontes de águas. And God will wipe away every tear from their eyes. E Deus limpará dos olhos toda a lágrima. Do you hear? Every tear from your eyes. Conseguem ouvir? Limpar dos olhos toda a lágrima. Do you see how great his goodness is? Veem como a sua bondade é boa? What he has laid up for them that fear him. Aquilo que ele guardou para aqueles que o temem. Is it not the glory of the Lord? Não é esta a glória do nosso Deus? As the chapter 16 concludes, they looked forward in the wilderness and saw the glory of the Lord. É exatamente que o capítulo 17, 16 or 17? Verse 10 of 16. Do versículo 10 do capítulo 16, nós lemos: Eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. That is how they traveled to Canaan, Foi assim que eles caminharam para Canaã, seeing the glory of the Lord, vendo a glória do Senhor, seeing Christ in the brightness of his Father's glory. vendo Cristo e a sua glória. Oh, friends, trust in him, Oh, amigos, confia nele, even in the wilderness wanderings of life. mesmo nos desertos da tua vida. Turn to him. Volta-te para ele. Look away from self and sin. Não olhes para ti, não olhes para o teu pecado. Turn away from your questions and doubts Volta-te das tuas dúvidas, das tuas questões. and see again God's provision, his purpose and his presence in your life. Vê mais uma vez a providência de Deus, os seus propósitos, mas também a sua presença na tua vida. Even for this new week. Mesmo para esta nova semana. And therefore, when the question comes to us, Por isso, mais uma vez, quando a pergunta vem a nós, is the Lord among us or not? será que o Senhor está no meio de nós ou não? Oh yes, Oh, sim. let us not forget. Não nos esqueçamos. This is the way the Lord replied. Esta é a forma que o Senhor respondeu. These trials that I employ, Estas provações que eu uso from self and pride to set you free, é para te libertar do teu eu e do teu orgulho, that you may find everything in me, the Lord Jesus Christ. para que possas descobrir ou saber que eu sou tudo para ti, diz o Senhor Jesus. Amen. Amém.